Estamos vivendo um momento de total perversão do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E um dos aspectos do verdadeiro Evangelho que foi pervertido e corrompido pelos falsos mestres é o culto solene de Deus. Muitos evangélicos já se entregaram a uma religiosidade totalmente emocionalista e irracional. E o culto de Deus passou a ser ditado não pelo crivo da palavra de Deus, mas pelo gosto do freguês. E assim como os filhos de Arão, tais adoradores extravagantes levam fogo estranho perante a face do Senhor, atraindo para si mesmo a ira do Deus Todo-Poderoso. Estes que deveriam lamentar e chorar pelos seus próprios pecados, fazem infindáveis campanhas de libertação, de cura e de revelações. Deus passou a ser apenas um objeto de uso, manipulado ao bel prazer dos adoradores. Nestas fileiras, o Deus Altíssimo é tratado como um bom palhaço numa brincadeirinha de circo. E neste circo tudo é permitido, inclusive o ato animalesco de rolar pelo chão, rir descontroladamente e andar de quatro imitando animais. Vale também campanhas políticas, distribuições de amuletos da sorte, lenços ungidos, sal grosso, canetas abençoadas, livros da vida e muitos outros aparatos pagãos condenados pela palavra de Deus. O pior de tudo é que nessa arena gospel vale também substituir a fiel pregação da palavra de Deus por piadas motivacionais. E por não haver uma exposição consistente da palavra de Deus em tais reuniões, a voz do líder ganha valor quase que absoluto entre eles. Afinal, ninguém pode se levantar contra o ungido do Senhor. E o resultado é que tais igrejas são como a igreja de Sardes. Têm uma fama enorme de que estão vivas, experimentando um grande avivamento, porém Deus diz que estão todos mortos. E como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje nós temos uma igreja que tem extensão, mas não tem profundidade. Uma igreja que tem influência política, mas não tem poder espiritual. Uma igreja que tem riquezas materiais, mas não tem integridade moral. Uma igreja que busca os aplausos dos homens, em vez de levar estes homens ao arrependimento. Uma igreja que prega para agradar e não para levar este homem ao arrependimento e à conversão. Nós precisamos parar e rever isso. Muitos pastores falam apenas em quebra de maldições, prosperidades, realizações pessoais, mas nunca na escandalosa mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo pastores outrora ortodoxos renderam-se às novidades do mercado gospel e aderiram aos produtos de marketing que tornam o evangelho mais agradável à juventude de nossos dias. E o evangelho passou a ser simplesmente um produto charmoso para rebeldes consumidores. O culto de Deus está pervertido e o Senhor nos chama ao arrependimento. Mas afinal, biblicamente falando, o que é culto? Como Deus deve ser cultuado? Temos liberdade para introduzir no culto de Deus aquilo que achamos interessante ou Deus mesmo já determinou a maneira como Ele quer ser adorado? Precisamos lembrar que desde o Antigo Testamento existe uma clara distinção entre a vida cristã como culto e as assembleias solenes do povo de Deus. Sabemos que a nossa vida inteira deve ser um culto ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, disse o salmista. Também sabemos que a família da aliança deve se reunir para o culto do Senhor diariamente. Mas também não podemos esquecer que existe o chamado culto público solene, ao qual o autor de Hebreus diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Obviamente que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e por isso nós não precisamos de um local sagrado para nos reunir como povo de Deus. Não precisamos de um templo como o do Edir Macedo para cultuarmos ao nosso Deus. O templo de Salomão no Antigo Testamento era apenas um tipo, uma sombra que apontava para o Cordeiro de Deus que seria imolado na cruz do Calvário. Mas quando Cristo veio e foi imolado na cruz do Calvário, o templo e a sua função pedagógica chegou ao fim. Em Marcos capítulo 13, Jesus mesmo profetizou a queda do templo, mostrando que ele não era mais necessário para o culto de Deus. Portanto, qualquer tentativa de reconstrução do templo de Salomão é atitude de rejeição ao sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É voltar às sombras, é voltar aos tipos do Antigo Testamento. Como diz o autor de Hebreus, é calcar aos pés o Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, é ultrajar o Espírito da graça. Para tais pessoas, resta apenas certa expectação horrível de juízo e fogo vingador sobre suas cabeças. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que com a morte do Cordeiro Pascal, o culto público de Deus pode ser prestado em qualquer local em que o povo de Deus for convocado para se reunir. Afinal de contas, o que caracteriza o culto público de Deus não é o templo sagrado, mas sim a presença dos elementos ordenados pelo próprio Deus em sua palavra. Isso quer dizer que Deus quer ser adorado conforme Ele mesmo prescreveu em sua palavra e não conforme as invenções do nosso coração.
Sendo assim, não temos liberdade nem o direito de introduzir no culto de Deus elementos estranhos, tais como as danças religiosas, os teatros, as coreografias ou qualquer outro elemento que Deus não tenha ordenado na sua palavra. Sabemos pelo testemunho da Escritura que o ato de dançar em si mesmo não é algo pecaminoso, a não ser quando tal ato promove a impureza sexual e compromete o testemunho cristão. A Bíblia diz que em diversas ocasiões os membros individuais do povo de Deus dançaram perante o Senhor. Mas é bom lembrar que essas danças não faziam parte do culto solene do povo de Deus. Por esta razão, as chamadas danças litúrgicas, tais como coreografia, ministérios de danças, danças proféticas ou qualquer outra variação desta natureza, não devem ser incluídos no culto de Deus, independentemente do local onde este culto está acontecendo. Cremos que todas essas coisas são manifestações culturais e que podem ser realizadas nas atividades culturais da igreja, mas não no ambiente do culto ao Senhor. Além disso, é importante dizer que o momento do culto ao Senhor não pode ser um emaranhado de coisas sem sentido e cheio de confusão. Deus nos deu normas específicas a respeito de como Ele quer ser adorado, e os 4 primeiros mandamentos da lei tratam exatamente sobre isso. O primeiro mandamento da lei diz que devemos cultuar somente a Deus. O segundo mandamento diz que devemos cultuá-lo em espírito e em verdade, e não mediante imagens ou representações humanas. O terceiro mandamento diz que devemos adorá-lo de todo o coração, sem tomar seu santo nome em vão. E o quarto mandamento diz que devemos separar um dia em particular para descansarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Mas afinal, quais os elementos que devem estar presentes no culto do Senhor? Biblicamente falando, os elementos ordenados por Deus para o seu culto são estes: orações, leitura da palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, cânticos de salmos, hinos e cânticos espirituais, celebração da ceia do Senhor, ministração de batismos, ofertas, juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Esses são os elementos do culto ordenado por Deus, e qualquer inovação a esses elementos é fogo estranho perante o Senhor e deve ser repudiado e reputado como falso. Sim, é bem verdade que a Igreja do Senhor também é uma comunidade social. Ela tem suas muitas atividades sociais como parte da sua organização. No entanto, tais atividades que, embora sendo legítimas em outras ocasiões, não podem ser introduzidas no culto do Senhor sob o risco de profanação. Não podemos de maneira nenhuma confundir culto com cultura geral. Cultura são os costumes e hábitos de um povo. Culto é o ato de adorar a Deus conforme Ele mesmo estabeleceu em sua palavra. Sendo assim, a cultura de um povo não pode ser tomada como critério e referencial para o culto que agrada a Deus e que Ele ordenou na sua palavra. Deus não tem prazer em um culto solene carregado de invenções humanas e aparatos pagãos, por mais interessantes que possam parecer. Portanto, ao prestarmos culto a Deus, devemos estar certos de que aquilo que estamos fazendo está de fato de acordo com a sua vontade. Caso contrário, estaremos como os filhos de Arão, apresentando fogo estranho perante a face do Senhor e atraindo sobre nós mesmos a sua justa condenação. E a vocês que têm menosprezado o culto de Deus e transformado num circo gospel, ouçam com seriedade a recomendação do autor de Hebreus a todos nós. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.